Um precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo Poder Judiciário para quitar uma dívida que o Estado, município, autarquia ou fundação pública tem com um cidadão ou empresa, decorrente de uma condenação judicial definitiva em um processo judicial. Geralmente, os precatórios são emitidos quando o ente público é condenado a pagar uma quantia em dinheiro em decorrência de uma ação judicial em que foi considerado responsável por algum dano ou violação de direitos. Isso pode incluir casos de desapropriações, indenizações por danos morais ou materiais, questões trabalhistas, entre outros. Os precatórios são pagamentos feitos de forma parcelada, seguindo uma ordem cronológica estabelecida por lei. O valor devido é dividido em parcelas anuais até que seja completamente quitado. Essa ordem de pagamento é determinada pelo tribunal responsável pela emissão dos precatórios, levando em consideração a data de apresentação do precatório e o valor devido. É importante ressaltar que o pagamento dos precatórios pode levar tempo, pois depende da disponibilidade financeira do ente público responsável. Portanto, os credores dos precatórios muitas vezes precisam aguardar na fila até que seja a vez do seu pagamento, conforme a ordem estabelecida. Para consultar seu precatório ou RPV, você pode seguir estas etapas. Identifique o tribunal responsável. Saiba em qual tribunal seu processo foi julgado e a decisão foi proferida. Pode ser um tribunal estadual, federal ou trabalhista. Acesse o site do tribunal. Visite o site oficial do tribunal responsável pelo seu caso. Geralmente, os tribunais disponibilizam uma seção específica para consultas de precatórios e RPVS. Localize a opção de consulta. Procure no site do tribunal por uma seção de Consulta de Precatórios ou Consulta de RPVS. Essa seção pode estar na área de Serviços ao Cidadão, Judiciária ou Financeira do site. Preencha as informações necessárias. Geralmente, você precisará fornecer dados como o número do processo, seu CPF ou CNPJ, ou outros detalhes específicos solicitados pelo sistema de consulta. Realize a consulta. Insira as informações solicitadas e clique em Consultar ou um botão similar para iniciar a pesquisa. Verifique os resultados. Após a consulta, o sistema exibirá informações sobre seu precatório ou RPV, como o valor, o status do pagamento e a data prevista para o recebimento. Caso encontre dificuldades ou não consiga realizar a consulta pelo site do tribunal, você pode entrar em contato diretamente com o setor responsável pelos precatórios ou RPVS no tribunal para obter informações sobre o seu caso específico. Lembre-se de que os procedimentos de consulta podem variar dependendo do tribunal e das regras específicas de cada região. Recomenda-se sempre verificar as instruções fornecidas pelo tribunal responsável ou buscar assistência jurídica, se necessário, para obter orientações precisas sobre como consultar seu precatório ou RPV. 23,2 bilhões de reais para pagar os precatórios do governo federal a cidadãos que derrotaram a União em ações na Justiça. A maior parte deste valor é destinada aos aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Precatórios são dívidas judiciais acima de 60 salários mínimos. O montante liberado anualmente envolve o pagamento de verba a aposentados e pensionistas da Previdência Social e também a servidores. O ofício comunicando o total a ser pago foi enviado pelo CJF aos TRFS, Tribunais Regionais Federais, no início deste mês. Na mensagem, a presidente do órgão, ministra Maria Tereza de Assis Moura, comunica o valor e diz que enviará o dinheiro ainda em maio. No entanto, não há detalhamento de quanto será destinado ao INSS. Segundo o órgão, o pagamento final ao segurado será até 15 de junho. A efetiva disponibilização dos valores na conta dos beneficiários, em face dos procedimentos administrativos internos nos tribunais e instituições financeiras, está prevista para ocorrer até a primeira quinzena do mês de junho. Neste ano, assim como em 2022, o pagamento dos precatórios federais deverá seguir o que está determinado nas emendas constitucionais 113 e 114, oriundas da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, dos precatórios, que estabelece regras para a quitação das dívidas, fazendo com que nem todos os cidadãos recebam
O pagamento dos precatórios obedecerá à seguinte regra de prioridade. Precatórios de natureza alimentícia cujos titulares ou herdeiros tenham no mínimo 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como RPV, requisição de pequeno valor. Demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo das RPVS, 180 salários mínimos. Demais precatórios que não entraram nas primeiras regras. RPV significa requisição de pequeno valor. É um procedimento simplificado de pagamento de valores devidos pelo ente público, como o governo federal, estados e municípios, em decorrência de uma condenação judicial. As RPVS são utilizadas para o pagamento de dívidas de pequeno valor, ou seja, quando o montante devido não ultrapassa um determinado limite estabelecido por lei. Esse limite pode variar de acordo com a legislação de cada ente federativo. Diferentemente dos precatórios, o pagamento das RPVS é mais rápido, pois não segue a ordem cronológica estabelecida para os precatórios. Geralmente, as RPVS são pagas em até 60 dias após a expedição da requisição pelo tribunal responsável. O procedimento de pagamento das RPVS é mais simplificado e não exige o fracionamento do valor devido em parcelas anuais. No entanto, é importante ressaltar que as RPVS estão sujeitas a limitações financeiras do ente público, podendo haver atrasos em situações excepcionais. É importante consultar a legislação e as normas vigentes do ente público responsável para obter informações mais detalhadas sobre os critérios e procedimentos relacionados às RPVS. O lote de 2023 do assegurado que teve a ordem de pagamento emitida pelo juiz entre os dias 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022. Valores liberados depois serão pagos apenas em 2024. Antes da PEC dos precatórios, a quitação desses atrasados era feita entre julho de um ano e julho de outro. Só tem chance de entrar na lista de precatórios quem já ganhou a ação contra o INSS, sem possibilidade de recurso, ou seja, com o processo transitado em julgado. Além disso, o valor deve ser acima de 60 salários mínimos. Para o ano de 2021, o valor limite é de R$ 66 mil. Para 2022, o limite de pagamento é a partir de R$ 72.720. Para saber se vai receber, a consulta deve ser feita no site tribunal responsável pela localidade onde o processo foi iniciado. Como saber se vou receber? É possível consultar pelo número do CPF do credor, pelo registro na OAB do advogado ou pelo número do processo judicial. É preciso conferir, no campo Procedimento, o que está escrito. Se aparecer PRC, significa que a dívida supera 60 salários mínimos e é um precatório. Quando será o pagamento? O pagamento depende da data em que os tribunais federais receberão o dinheiro vindo do CJF e da abertura de contas, etapa chamada de processamento, que pode durar até uma semana. Quando o dinheiro é liberado, o crédito é feito em um banco público no nome do favorecido, seja o segurado ou seu advogado. Pode ser na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. TRF3 divulga a lista dos precatórios federais com pagamento no exercício de 2023. Serão depositados no final de maio 4,4 bilhões de reais, relativos a 39,8 mil beneficiários. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, disponibiliza, a partir de hoje, 17 de maio, a relação dos precatórios que serão contemplados com os recursos financeiros a serem repassados pelo Conselho da Justiça Federal até o final do mês de maio. O montante total a ser depositado é de R$ 4.428.963.181,61, relativo a 39.835 beneficiários, dos quais 34.878 se referem a processos previdenciários com quantia disponibilizada de R$ 3.953.203.522,07. A liberação dos valores está prevista para o início de junho. Conforme o limite orçamentário definido pelo artigo 107-A do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, ADCT, não será possível pagar a totalidade dos precatórios inscritos nas propostas orçamentárias de 2022 e 2023 no corrente exercício.
A definição da ordem de pagamento, até o limite, é dada pelos incisos 2º v do parágrafo 8º do artigo 107-A do ADCT. Informações gerais sobre o pagamento de precatórios, PRC e modalidade anual, e requisições de pequeno valor, RPV e modalidade mensal, podem ser obtidas na página específica do TRF3. Assessoria de Comunicação Social do TRF3. O TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, já divulgou sua lista de pagamentos em seu site trf3.jus.br. Para fazer a consulta basta clicar aqui. Nesta região, serão depositados 4,4 bilhões de reais para pagar precatórios a 39,8 mil beneficiários. Do total, 3,953 bilhões de reais são para ações previdenciárias, para quitar a dívida existente em 34,9 mil processos de segurados do INSS. A liberação dos valores aos segurados está prevista para o início de junho. Em nota, o TRF3 afirma que, conforme o limite orçamentário definido pelo artigo 107-A do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, ADCT, não será possível pagar a totalidade dos precatórios inscritos nas propostas orçamentárias de 2022 e 2023 no corrente exercício. Dessa forma, os valores se acumulam. Confira quanto será liberado no TRF4. No TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende os estados do sul do país, o cronograma inclui repasse financeiro até o dia. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar.